Lucas 13, de 1 a 9. Está escrito, irmãos: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém. Amados irmãos do Senhor, o texto de hoje, que eu li para vocês, ele é formado de 2 partes. A primeira parte é um diálogo de Jesus Cristo com algumas pessoas que trouxeram uma notícia ruim, como vocês viram. E a segunda parte do texto é uma parábola que ele contou sobre um homem procurando frutos numa figueira, melhor dizendo. Se nós olharmos detidamente para essas 2 partes, tanto o diálogo que ele teve com as pessoas que trouxeram aquela notícia ruim, como também a parábola do homem procurando frutos na figueira, nós veremos que essas 2 partes estão interrelacionadas, estão ligadas uma à outra, o diálogo e a parábola. Na primeira parte, versículos de 1 a 5, note que Jesus aproveitou aquela notícia ruim para conclamar seus ouvintes ao arrependimento. Ele fala de arrependimento quando eles trouxeram aquela notícia ruim. E ele faz isso por 2 vezes, como vocês puderam perceber, versículo 3 e versículo 5 ele fala isso, sobre arrependimento. E essa repetição, versículo 3 e 5, serve para dar bastante ênfase à necessidade de arrependimento. Esse é o foco, é o tema central aqui, é arrependimento. A segunda parte do capítulo 13, do texto que eu li para vocês, versículos 6 a 9 agora, reforça ainda mais esta exortação ao arrependimento. A parábola reforça também o mesmo tema, que é arrependimento. Com esta parábola, Jesus ele explica o porquê da necessidade urgente de arrependimento. Então vejamos cada uma dessas 2 partes. Eu vou falar a primeira parte sobre o diálogo e depois eu vou falar sobre a parábola em si. Então a primeira parte é sobre essa notícia ruim que trouxeram para Jesus Cristo. O capítulo anterior, se você ler o capítulo anterior, o 12, você vai ver que mostra que um grande número de pessoas que se aglomeraram em torno de Jesus Cristo, uma multidão de pessoas em torno dele, a ponto de uns e outros se atropelarem. Você vê isso no capítulo 12, versículo 1, fala disso, pessoas procurando ouvir a Jesus Cristo. Naquele discurso lá do capítulo 12, que vem desde o capítulo 12, o nosso capítulo é o 13, preste bem atenção, mas o discurso vem desde o 12. Então, naquele discurso que Jesus vem falando, ele estava ensinando importantes verdades acerca do reino de Deus. Jesus estava ensinando importantes verdades para seus discípulos e para aquelas pessoas que estavam lá se aglomerando em torno dele. O versículo 1 mostra que, enquanto Jesus estava falando nesse discurso, capítulo 13 agora, alguns homens foram chegando progressivamente, o verbo mostra isso, que eles
foram chegando um, depois vem outro, depois vem aquele, todos trazendo essa notícia ruim, uma notícia terrível. Eles chegaram relatando que Pôncio Pilatos, havia mandado matar alguns galileus que estavam oferecendo sacrifício no templo. Eles disseram, a notícia era a seguinte, que eles disseram que o sangue dos galileus, que foram mortos, chegou até mesmo a se misturar com o sangue dos animais do sacrifício. Foi uma coisa horrível. Era uma notícia terrível, era como se de repente, hoje pela manhã, nós celebramos a Santa Ceia. Imagine só essa cena terrível. A gente está aqui celebrando a Santa Ceia, vocês com um copo de vinho na mão, de repente alguém viesse e atirasse na gente e misturava sangue com vinho da Santa Ceia. É uma coisa estranha, não é? Era mais ou menos isso. Imagine só a notícia que se espalharia pela cidade, uma coisa terrível isso. Não temos muitos detalhes do que aconteceu, porque os historiadores da época não falam muito sobre esse fato, dessa ocasião em que Pilatos mandou matar esses galileus. Mas, não se engane, Pilatos não era um homem assim, simples, não? Um homem pacífico, ele era um homem violento, Pilatos era um homem violento. E então a história conta que ele era assim, um homem digno desses atos violentos mesmo. É por isso que vocês devem entender, eu quero abrir um espaço nesse sermão para explicar para vocês o seguinte. Vocês lembram que quando Jesus foi julgado, e Pilatos disse, não vejo crime nenhum nele, né? Até parece que Pilatos é fraco, não sabe investigar, não é? Ele olhou para ele e disse assim, olhei para ele, quem é que faz assim, olha para um criminoso e diz assim, não estou vendo nada de ruim. Quem faz isso? E por que Pilatos fez isso? Porque Pilatos não é tolo. Pilatos, ele tinha pessoas espalhadas por toda a Galiléia e Judeia, como essas pessoas quando ele matou esses galileus aqui, é porque ele já estava espionando essas pessoas. Então, quando essas pessoas foram fazer o sacrifício de consagração a Deus, para que Deus abençoasse eles na empreitada de fazer uma revolta, Pilatos disse, vou pegar eles aí, na hora do sacrifício, para ficar bem escandaloso mesmo. Então, Pilatos tinha pessoas realmente pela terra investigando os atos. Se Jesus estava se movimentando pela Judeia e pela Galiléia, com certeza ele sabia que Jesus não era perigoso, não era um criminoso. Por isso, quando chegou no final da história, ele não estava preocupado com Jesus. Não estava. Pilatos não era tolo, ele era esperto. E é por isso que ele pegou esses galileus aqui, que estavam fazendo essa revolta violenta. É possível que Pilatos tenha, como eu disse, ficado sabendo dos planos daqueles homens, e ele aproveitou o momento em que eles foram pedir as bênçãos de Deus para matá-los publicamente, né? Para ficar bem chocante aquilo, né? Para que ninguém mais fizesse o mesmo. E essa atitude daria mais impacto para o seu castigo exemplar. Agora, qual é a intenção daquelas pessoas que chegaram até Jesus Cristo para contar esse fato? O que é que eles queriam? O que é que aquelas pessoas queriam ao chegar trazendo aquela notícia que até em certo sentido atrapalhou o discurso de Jesus, né? Ele estava falando e eles chegaram e interromperam isso e trouxe aquela comoção, isso perturbou o discurso de Jesus. O que é que eles queriam com isso? Há algumas possibilidades. É possível que eles apenas queriam trazer notícias, né? Eles trouxeram notícias para as pessoas escutarem do que tinha acontecido, como as pessoas fazem hoje em dia, né? Trazem notícias para a gente, é possível isso. Outra possibilidade era talvez assustar Jesus Cristo. Veja que Jesus está pregando na Galiléia, ele começa pregando na Galiléia para depois ir para a Judéia. Então, é possível que eles quisessem assustar Jesus. Olha, Jesus, o senhor é galileu, né? O senhor veio da Galiléia, Nazaré da Galiléia. Veja o que aconteceu com esses galileus aí. Cuidado, viu? Pode ser que a intenção deles fosse essa de assustar Jesus Cristo. Ou talvez eles queriam apenas ouvir a opinião de Jesus Cristo sobre a atitude dos galileus. Estariam eles certos? Os galileus fizeram certo em se revoltar contra Roma? Ou não? É possível também que eles queriam saber disso. Ou será que eles estavam esperando uma crítica de Jesus contra o governador romano? Talvez Jesus fosse lá e criticasse Pilatos. Ele fez isso com os galileus. Talvez eles estavam querendo ouvir Jesus criticando Pôncio Pilatos e poderiam pegar Jesus como alguém revoltoso também. E por último, é possível que eles apenas queriam provar a teoria deles. Qual é a teoria? A teoria que possivelmente eles queriam provar com isso, trazer isso para Jesus Cristo,
era de que quando acontece uma grande calamidade, é porque as pessoas eram mais pecadoras do que as outras. Eu acho que esse realmente é o motivo, porque Jesus responde nessa direção. Vocês acham que eles são mais pecadores? Não é? A tendência da gente, de um modo geral, eu falo da gente, de um modo geral, nós, seres humanos, quando acontece uma catástrofe, a gente diz, está vendo? O que é que eles fizeram? Né? Para que aquele acontecesse, para que aquele ônibus virasse, morresse todo mundo, né? Para que chovesse e o morro caísse e aquela montão de pessoas caísse. Alguma coisa eles fizeram de tão grave, por isso eles são muito pecadores. Existem pessoas que pensam nisso. E é possível que fosse esse o pensamento, eu acho muito mais provável, de que foi esse o pensamento que eles trouxeram isso para Jesus Cristo. Olhando para o texto, percebe-se que é isso, porque Jesus diz assim: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Ou seja, o insucesso daquela empreitada, o insucesso daquelas pessoas, não foi por conta dos seus numerosos pecados. Eles não morreram por causa disso, Jesus está dizendo. Não é por causa disso, porque eram maiores pecadores. Para deixar isso bem claro, Jesus fala de um modo bem enfático. Ele diz, o nosso tradutor colocou assim: não eram, eu vou-lo afirmo. Esse não aqui do texto é um não bem enfático. É um não que diz assim, de jeito nenhum. Jesus está dizendo, de modo algum eles eram mais pecadores. E esse mesmo não enfático aqui é pronunciado também no versículo 5 também, certo? Jesus quer mostrar que o arrependimento deles, melhor dizendo, que o pensamento deles está completamente errado. O pensamento deles está errado. Quando acontece uma calamidade com alguém, isso não significa dizer que essa pessoa era mais pecadora do que as demais. Não é assim, não é assim. Todos os homens, meus irmãos, minhas irmãs, são igualmente pecadores. Todos merecem o mesmo juízo de Deus. Todos são pecadores. Não importa se esta calamidade veio pelas mãos de homens maus, não importa se foi um grande acidente que aconteceu, tal como esse citado no versículo 4, porque agora ele vai citar um acidente. Ele vai falar de uma torre que caiu e matou 18 homens, possivelmente eram 18 pedreiros que estavam trabalhando nessa torre, possivelmente. No passado, Jesus lembrou também do que aconteceu num acidente agora, não um acidente, não essa morte, né, dos galileus, mas porque Pilatos mandou matar, mas um acidente, uma torre caiu. No passado, essa torre, ou esse aqueduto de Siloé, muitos também ficaram pensando, é juízo de Deus, foi Deus que derrubou essa torre e matou aqueles 18 pedreiros, porque eles eram pecadores, grandes pecadores. Alguns pensaram nisso, mas Jesus disse bem claro, que também aqueles pedreiros, 18 que a torre caiu em cima deles, também não eram mais pecadores do que os demais, não eram. As pessoas de Israel, da igreja de Israel, porque Israel ali era igreja naquela época, devem abandonar essa ideia de que elas são mais justas. A igreja deve abandonar a ideia de que ela é mais justa do que as demais pessoas, e que por isso ela pode ficar tranquila, a igreja pode ficar tranquila porque Deus vai proteger, e que Deus está mantendo vivos porque ainda existe algo de bom na vida deles. Então, existe algo de bom na minha vida, então é por isso que Deus está me protegendo, pastor. Tire essa ideia da sua cabeça. Como eu disse antes, Jesus refuta essas ideias de que pessoas sofrem mais porque têm mais pecados. Observem que ele fez isso 2 vezes, mostrou 2 exemplos aqui. E para reforçar o perigo da insensibilidade das pessoas, ele conta agora uma parábola para reforçar isso. Veja, ele mostrou que os 2 incidentes graves não era que aquelas pessoas eram grandes pecadores. E agora ele vai contar uma parábola que tem a ver com arrependimento também. Observem. Versículos 6 e 9. Vamos ler novamente, 6 e 9. Percebam, eu vou repetir um versículo 3 e 5, que ele está falando sobre arrependimento. Veja o que ele diz, o 3 e o 5. Antes da parábola, quando ele falou
dos galileus, ele disse: não eram, eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aí o versículo 5, quando ele fala da torre de Siloé: não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O tema aqui, como eu disse, é arrependimento. Aí ele vai contar a parábola agora, olhe bem. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, porque está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu a escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Não tem frutos, manda cortar. Entenderam? Então, aqui é para reforçar o ensino. Versículo 6 e 9 é para reforçar o que ele disse. Não há muito o que dizer aqui, porque a parábola é bem simples, né? É fácil de entender, né? Alguém tem uma planta que não dá frutos e aí eu vou arranco. Simples de entender a parábola, é só isso. Ela mostra em sentido figurado, porque é um sentido figurado, que Deus plantou o seu povo, Deus plantou o povo de Israel lá na terra de Canaã, na terra santa, hoje que nós chamamos Palestina. Deus implantou o seu povo lá na terra de Canaã, assim como esse homem plantou aquela figueira num bom lugar. Deus fez isso, numa vinha, num terreno frutífero, ele plantou aquela figueira. E o que é que Deus espera quando ele plantou o povo dele lá? Ele espera que, como uma figueira dê frutos, ele espera também que o povo dê frutos de boas obras, de arrependimento. Deus esperou isso de Israel. Caso não produza fruto, a intenção que é cortá-los. Não tem frutos, só tem folhas, cortá-lo. Sua justiça exige isso. A justiça de Deus exige isso. Porém, Deus também é misericordioso, não é verdade? Deus é misericordioso. Sua misericórdia fica patente na intercessão do seu Filho Jesus Cristo, que aqui é representado por esse viticultor que diz: não, deixa mais um ano, entendeu? É como se Jesus dissesse: não, Pai, deixa eu pregar mais esse ano no meio do povo de Israel, né? Deixa eu pregar mais, e se não der frutos, então o Senhor corta. É como se fosse assim. Sua misericórdia fica patente aqui na intercessão do viticultor, né, para com o dono da figueira. Então uma nova chance é dada, ao povo de Israel, mais um período. Caso não produza frutos, após outros cuidados do viticultor, após o viticultor afofar a terra, me desculpem, após ele afofar a terra, talvez esteja muito duro, aquela parte lá pisoteada pelos animais, talvez alguma coisa assim, afofar a terra, colocar adubo, né? Podar os galhos secos, tirar os parasitas, colocar água, né? Deixa ele trabalhar mais, deixa ele adubar, colocar mais adubo, não é? Deixa eu fazer mais isso. Então, ela tem 1 ano para que dê frutos. Se não der frutos, depois de afofar, de adubar, de cuidar dos parasitas, então pode cortar aquela figueira. A questão principal aqui, meus irmãos, é bem clara, vocês entenderam claramente aqui. Deus está procurando frutos, na sua igreja, no seu povo. Deus procura frutos na sua igreja, no seu povo. E se a sua igreja, o seu povo não dá frutos, para que razão ele está naquele lugar? Para que razão Deus plantou aquela igreja, aquele povo naquele lugar? Para quê ela está ali se não tem frutos? O problema não está somente com aqueles galileus. O ponto é esse. O problema não está com aqueles galileus que morreram, que foram mortos pelos soldados de Pilatos. O problema maior não está com aqueles 18 pedreiros que a torre caiu, mas o problema está com todos. Todos têm problemas com Deus. Precisam resolver, precisam se arrepender. Então, qual é a lição para nós aqui? Pastor, pelo que o senhor falou para mim, essa lição parece que tem a ver com o povo de Israel, né? Que rejeitou o Messias, e por isso, um certo tempo, Deus vai arrancar aquela figueira. Mas qual é a lição para nós?
A lição, meus irmãos, é a mesma, de arrependimento, de frutos. Sem frutos, sem arrependimento, nós vamos prestar contas ao Senhor. Então, pense primeiramente nós como igreja. Então, pastor, nós somos pessoas más? A nossa igreja é má? Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós como igrejas também falhamos com o Senhor, de um todo. Por exemplo, vocês já viram em Apocalipse que a guerra de Éfeso perdeu o primeiro amor, não foi? Então, o que é que a gente deve fazer como igreja? Por exemplo, devemos sondar-nos como igreja, como um todo, não é individualmente, mas como igreja. Será que a nossa igreja perdeu o primeiro amor? Será que nós não somos mais ativos como no passado? Será que nós não somos mais empolgados quando conhecemos o Evangelho verdadeiro? Será que eu sou o mesmo? Será que nossa igreja é a mesma igreja? Se nós percebermos que a nossa igreja está pecando, porque é visto como um pecado, essa perda do primeiro amor, o que é que Deus espera de nós? Arrependimento. Se isso acontece no nosso meio, arrependei-vos. E outras coisas também podem acontecer conosco como igreja. E a gente deve sempre fazer um exame, um autoexame. Não um autoexame pessoal, mas também um exame como igreja, para ver se a nossa igreja como um todo está agradando a Deus. A gente pode achar que está tudo bem, mas não está. E aí Deus está trabalhando conosco. Deus está a todo domingo nós estamos ouvindo 2 sermões. Deus está adubando a nossa igreja. Deus está afofando a terra da nossa igreja aos seus pés, de vocês, com a palavra, com os cuidados do Senhor para com vocês. E se vocês não responderem a isso, vocês já sabem o que Deus faz, não é? Essa é uma possibilidade de vocês como igreja. Também individualmente, pensem em vocês individualmente. Se nós estamos aqui, somos membros desta igreja, e às vezes nós pensamos, como eu disse, que está tudo bem, mas pode ser que não esteja bem conosco, nós como membros desta igreja, possamos estar cometendo algo que Deus não está se agradando. Às vezes os dias têm passado e Deus tem tocado na nossa consciência. Talvez Deus tenha falado coisas a você na sua consciência, de que você deve mudar, que você deve se corrigir, que você deve deixar certas práticas, se dedicar mais, e você não tem feito isso até agora. Então Deus diz para nós, desta noite, por meio desta palavra: eu estou adubando você, estou afofando a terra. Você está ouvindo a pregação, você está ouvindo o Evangelho todos os domingos, a sua consciência está lhe atormentando, Deus está falando no seu coração, e você continua no seu erro, continua na sua prática, continua, às vezes até cometendo um pecado secreto que os outros não estão sabendo ainda, e você tem até vergonha. Então, se isso acontece, meus irmãos, o caminho é o quê? Arrependimento. Esse é o tema desta noite, arrependimento. E se também nós não somos ligados definitivamente ao Evangelho, nós não temos um compromisso com Cristo também, se estamos apenas mais ou menos próximos do Senhor Jesus Cristo, se não tomamos uma decisão definitiva, real, concreta, ao lado do Senhor Jesus Cristo, também cabe a nós fazermos o quê? Nos arrependermos e nos entregarmos totalmente ao Senhor, para que Ele seja o nosso dono, o nosso mestre. Não devemos colocar condições para Cristo, não devemos colocar condições para fazermos parte, que Ele faça parte da nossa vida, que Ele seja o nosso Senhor. Então, não devemos colocar condições. Se há coisas que devemos nos arrepender, o caminho é esse, arrependimento. Esse é o tema, arrependimento. E novamente, toda vez que nós entramos na igreja e ouvimos a proclamação do Santo Evangelho, Deus está afofando a terra, adubando a terra, colocando água, tirando os parasitas, cortando, podando, trabalhando em nós para que haja o arrependimento. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera da igreja? O que é que Deus espera de nós individualmente? Simplesmente a mesma coisa que Ele falou. Tem que ter o quê? Arrependimento. Tem que ter arrependimento, meus irmãos. O arrependimento é essencial. Temos que dar frutos de arrependimento. Um certo pregador, ele disse o seguinte, eu quero ler para vocês o que ele disse sobre arrependimento. Olha o que ele disse. Sobre arrependimento de modo geral, ele diz assim, o nome dele é J.C. Ryle, vocês devem ter ouvido sobre ele, Ele disse assim: a necessidade de arrependimento
para a salvação, eu estou citando ele, certo? A necessidade de arrependimento para a salvação se tornará evidente a todos os que examinam as Escrituras e consideram a natureza do arrependimento. Sem ele, sem o arrependimento, não existe o perdão dos pecados. Nunca existiu uma pessoa perdoada que antes também não a tenha passado pela experiência do arrependimento. Jamais houve alguém lavado no sangue de Cristo que não sentiu, que não lamentou, que não confiou, que não confessou, melhor dizendo, e odiou seus próprios pecados. Sem arrependimento, a pessoa não está preparada para o reino dos céus. Então, meus irmãos, portanto, considerem as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo: eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Tenham isso como algo sério para vocês, tá certo? Como igreja, como membros, como alguém que já está comprometido com Cristo, como alguém que precisa se comprometer definitivamente com o Senhor Jesus Cristo. Façam isso e que o Senhor vos abençoe. Amém.